Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje você vai abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro, você vai abrir, vai deixar marcada a sua Bíblia nele. É 1 Coríntios, capítulo 1. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 22, a partir do versículo 22. Deixa a sua Bíblia marcada nesse texto. Aí quando você marcar 1 Coríntios, capítulo 1, você abra João 12. Leremos primeiro João 12, do 20 em diante, e depois imediatamente vamos saltar para 1 Coríntios 1, 22. Nosso texto básico, João 12, texto de suporte, 1 Coríntios, capítulo 1. Quando você encontrar os dois textos, deixar a sua Bíblia marcadinha aí neles, feche seus olhos mais uma vez ore ao Senhor, e nesta oração peça a Deus para falar com você nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor já tem nos abençoado aqui nessa noite, o Senhor já está nos abençoando tanto. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que quando nós erguemos nossas vozes, ou mesmo o fizemos no íntimo do nosso coração, buscando o Senhor em oração, nós fizemos isso sabendo que não estávamos falando sozinhos, mas o Senhor, em todas as nossas orações, como nessa aqui, o Senhor sempre nos ouve, porque nós oramos em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque também é em nome de Jesus que nós cantamos esses cânticos, quando nós exaltamos a Tua glória, a Tua beleza, a Tua majestade. Como é bom saber que não por causa de nós, mas por causa da Tua graça, por causa do Teu Espírito em nós, nós Te adoramos em espírito e em verdade, Santo Deus. E assim, então, como em nome de Jesus o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus o Senhor nos leva a Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus leva-nos a Te ouvir, Santo Deus, nesse momento. Fala com cada um de nós aqui nessa noite, Pai, e usa esse Teu servo, tão somente como instrumento nas Tuas mãos, para a Tua glória, Santo Deus, e para a nossa alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus, amém. João 12, 20. Os irmãos se lembram que nós estamos, nesses últimos domingos, meditando sobre aquela última semana de Jesus. Começamos lá com Jesus entrando em Jerusalém e vamos caminhar com Jesus e seus discípulos até a crucificação, a ressurreição e os primeiros eventos após a ressurreição. Então é dentro desse contexto que nós estamos lendo João 12, versículo 20 em diante. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Esses gregos se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, aos gregos, dizendo: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se o grão de trigo, ao cair na terra, morrer, ele dará muito fruto. 1 Coríntios 1, 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado,
o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nos seus últimos dias de vida aqui, enquanto Jesus estava se aproximando da cruz, os irmãos se lembram que uma multidão de judeus, eles vinham seguindo Jesus de perto ali e caminhando atrás de Jesus lá pelas ruas de Jerusalém, na véspera da Páscoa judaica. Mesmo João, que escreveu o texto que nós acabamos de ler, alguns versículos antes, ele disse que grande parte daquela multidão que estava seguindo Jesus ali em Jerusalém naqueles dias, era uma multidão que viu o milagre da ressurreição de Lázaro. E por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, eles então começaram a seguir Jesus. Só que essa turma não é exclusiva. A Bíblia diz em vários lugares nos evangelhos que desde a Galileia, passando por Decápolis, Samaria, desde lá de onde Jesus saiu, da sua terra de nascimento, onde ele realizou a maior parte do seu ministério, desde lá, quando Jesus deixa a Galileia e vem subindo para Jerusalém, desde lá uma turma vinha atrás de Jesus por causa das suas obras, por causa daquilo que eles tinham visto Jesus fazendo entre eles. O que é que tinha em comum entre essa turma que seguia Jesus desde a ressurreição de Lázaro, com essa turma que vinha seguindo Jesus desde a Galileia? Esses judeus, eles vinham atrás de Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos sinais que Jesus poderia, inclusive, realizar diante deles. Muitos deles ali ouviram o que Jesus tinha feito, ouviram de testemunhas oculares, e eles próprios também queriam ver aquele espetáculo de fé que outros viram. E, claro, por que não? Se eles ouviram que Jesus curou tantos enfermos, e certamente naquela multidão havia enfermos, e havia gente com familiares enfermos, por que não eles próprios não poderiam receber a bênção de Jesus para as vidas deles? Então, toda uma multidão motivada pelo fato de que Jesus realizava obras extraordinárias. Jesus vinha fazendo grandes milagres. E eles, então, movidos pelo anseio por esses milagres, vinham seguindo Jesus de longe. E no meio dessa turma aqui de interesseiros, já tinha alguns judeus desejando, e inclusive até planejando prender e matar Jesus. E olha que estranho. Alguns dias depois, menos de uma semana, muitos daqueles que vinham seguindo Jesus por causa dos seus milagres, esses que estavam interessados nos milagres de Jesus, muitos dessa multidão interessada em milagres, menos de uma semana depois, eles foram completamente induzidos por aqueles que pediam a morte de Jesus e se tornaram participantes da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. De modo que muitos que saudaram Jesus lá na entrada triunfal, uma semana depois, pediram a sua crucificação. Então foi de Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, disso para crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos homens, as mesmas mulheres, desejosos pelos seus milagres, mas depois induzidos pelos seus inimigos, se tornando também os seus inimigos. No meio disso tudo, Jesus, sufocado por essas multidões, ele que conhecia o coração dos homens e sabia inclusive o futuro, ele sabendo que aqueles que ali o estavam seguindo, sim, a maioria deles eram motivados por aquilo que ele poderia dar para eles, e não por causa da pessoa deles, e sabendo que inclusive muitos daqueles iam virar, mudar o jogo, mudar de time.
Já ali, há menos de uma semana, no meio de tudo isso, surge uma proposta interessante demais. Os gregos. Os gregos apareceram ali em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Eles eram gentios, vindos de longe, e eles eram simpatizantes com a fé judaica, porque existiam sinagogas espalhadas em todo o Império Romano, e muitas delas oficiais e legalizadas pelo governo. Então, em muitos lugares, em muitas culturas, de muitos povos, gentios ouviam a fé judaica pela pregação dos rabinos espalhados pelo mundo, e aqui então esses gregos, simpatizantes da fé judaica, eles tinham vindo de longe aqui para Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. E esses gregos, claro, vendo sempre multidões atrás de Jesus, a fama de Jesus, ela já havia se espalhado, porque Jesus já tinha cumprido os seus 3 anos ministeriais. Esses gregos, eles ouviram sobre Jesus, ouviram sobre o que Jesus falava, ouviram sobre a habilidade que Jesus tinha para ensinar, que inclusive Jesus estava, não era, claro, uma intenção humana, carnal, como poderia ser da parte de algum mestre meramente humano, mas Jesus ele vinha desbancando os ministérios de vários mestres daquele tempo. E mestres famosos daquele tempo estavam perdendo os seus discípulos para Jesus, por causa da forma com que Jesus ensinava, por causa do conteúdo que Jesus ensinava. Então, esses gregos, eles que vêm dessa cultura tão erudita, eles chegam ali sabendo que existia esse tal de Jesus da Galileia, que ensinava de forma tão extraordinária, que o conteúdo do ensino dele era tão interessante. Ele estava ali. Ora, nós viemos de longe, estamos aqui, que coincidência, esse Jesus que nós temos ouvido falar sobre ele, esse mestre, o mestre Jesus, ele está aqui também em Jerusalém. E claro, nós que saímos de longe, nós que seguimos os filósofos, nós que nos colocamos para aprender com esses rabinos das sinagogas espalhadas pelo mundo, como é que nós não vamos ouvir esse tal, quem sabe, mestre dos mestres? Eles então procuraram alguns discípulos de Jesus e pediram uma audiência com Jesus. Da parte desses gregos aqui, não havia interesse em milagres, não havia interesse naquilo que Jesus poderia lhes dar, não havia interesse em sugar Jesus a partir do seu poder e das suas habilidades divinas. Da parte desses gregos aqui, não havia intenção nem planos para matá-lo. Eles queriam uma audiência com ele e depois iam voltar para suas casas. Os judeus, muitos não queriam nem deixar Jesus voltar para casa. Eles apenas queriam aprender algo novo com Jesus. Eles eram ávidos por conhecimento. Gostavam de ouvir coisas novas, aprender coisas novas. E ora, claro, com esse tal mestre dos mestres, como é que nós não aprenderíamos também? Sem interesses materiais e sem oposição. Que nobreza e que proposta sedutora. De um lado, os judeus, querendo os milagres de Jesus, querendo sugar do poder divino de Jesus, além de, no meio desses, alguns querendo sua morte, e esses que querem a sua morte vão influenciar os que querem os seus milagres. Do outro lado, os gregos, querendo ouvir, querendo aprender, querendo saber as novidades sobre Jesus, da boca do próprio Jesus. Olhando somente assim para as propostas, com quem você seguiria? Com os judeus ou com os gregos? Olhando assim somente para as propostas, com qual grupo você se identifica mais? Com os judeus ou com os gregos? Fácil ou difícil resolver esse dilema? Sabia que Paulo também passou por uma situação muito semelhante ali no seu ministério. Isso que começa com Jesus, se repete com Paulo, é algo que vem acontecendo há 2000 anos, inclusive você pode ser participante de algo assim também, de um lado ou de outro. Paulo, ele também realizava muitos milagres, tanto é que lá em Atos 19, quando nós vemos um resumo do ministério do apóstolo Paulo ali entre os Efésios, e ali ele ficou quase 3 anos, a palavra diz que Paulo realizava muitos milagres entre eles, a ponto de levarem os aventais, os lenços de Paulo, onde Paulo não podia ir,
E então as pessoas, apenas ao tocarem nos objetos de Paulo, eram curadas. Atos 19, 11 e 12. Relato mesmo de como Deus usava Paulo não só para pregar, mas também para realizar milagres. E, claro, o que nós mais sabemos sobre Paulo. Paulo era um mestre renomado. Foi criado, educado aos pés de Gamaliel. Um erudito, um poliglota, um cidadão cosmopolitano, alguém do mundo, que, diferentemente de todos os outros discípulos, de todos os outros apóstolos, ele tinha habilidade para ir em qualquer lugar do mundo e pregar a palavra e debater com os homens mais cultos da época. Prova é que onde Paulo chegava, as portas das sinagogas, elas se abriam para Paulo, porque está chegando ali o rabino Saulo, está chegando ali o homem que estudou aos pés de Gamaliel. Como é que nós deixaríamos ele passar aqui pela nossa cidade e nós não teríamos um tempo para aprender com tanta sabedoria desse homem? Então ele também realizava milagres como Jesus, e ele também era um excelente mestre como Jesus. Por isso também Paulo estava cercado de judeus e de gregos, com os interesses semelhantes aos dos judeus e dos gregos que se encontraram com Jesus. Judeus querendo milagres, gregos querendo novas filosofias. Como é que Paulo lidava com eles? Paulo lidava com eles como Jesus lidou com eles. Como é que Jesus lidou com eles? O texto diz que Jesus atendeu o convite deles. E Jesus foi se encontrar com os gregos que tinham pedido ali uma audiência com ele. Só que quando Jesus se pôs ali diante daqueles gregos, ao contrário de Jesus entrar em um debate intelectual com eles, que era o natural que um grego esperaria que ocorresse, Jesus fez o quê? Jesus assumiu o controle da conversa, e ao contrário ali de desenvolver uma plenária filosófica, Jesus pregou para os gregos o mesmo que ele já vinha pregando para os judeus há muito tempo, porque aquela era a mensagem de Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aqui Jesus está falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E ele continuou: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E Jesus então chama os gregos, assim como ele chamava os judeus, para um compromisso com ele, assim como ele vinha pregando já há 3 anos. Interessante, meus irmãos, que Jesus ele não desanimou com os judeus, que ele não abandonou Jerusalém, ele não abandonou aquelas pessoas que o pressionavam o tempo todo, só que ao mesmo tempo, ele também não foi seduzido pelos gregos. O que Jesus fez? Ele manteve posição no cumprimento da sua missão. Porque tanto os judeus quanto os gregos, ainda que eles, sem saber, dependiam do cumprimento da missão de Jesus. Ainda que eles não soubessem, Jesus sabia que aqueles homens ávidos por milagres ou ávidos por conhecimento, o que eles precisavam mesmo era de Jesus e da obra que Jesus realizaria. Se ele atende um grupo ou se ele atende outro grupo, mas ele deixa o cumprimento da sua missão, em nada ele os atenderia. Mas se ele segue firme e cumpre a sua missão, daqueles 2 grupos, pessoas poderiam ser eternamente salvas. E essa história aqui de Jesus, ela anda de mãos dadas com esse ensino de Paulo. Paulo fala de 2 tipos de pessoas, meus irmãos, predominantes entre aqueles que se interessam por assuntos relacionados à religião, à vida espiritual, à vida cristã. Nos dias de Jesus e de Paulo, eram os judeus e os gregos. Os judeus que queriam milagres e os gregos que queriam conhecimento.
Se nos dias de Jesus e de Paulo eram os judeus e os gregos, hoje somos nós. Hoje sou eu, hoje é você. Igrejas, grupos religiosos, denominações ou qualquer pessoa que se relaciona com assuntos religiosos. E aquela situação lá de 2000 anos atrás é a mesma situação que se repete aqui nos nossos dias, entre nós, em nós. E aqueles dois grupos foram identificados da seguinte forma: de um lado, a turma que anseia por milagres e experiências transcendentais. Querem ter um contato com aquilo que não é dessa terra. Querem experimentar aquilo que vem do céu. Querem desfrutar daquilo que vem da parte de Deus. Mas não de forma ordinária, porque ordinariamente o tempo todo nós desfrutamos daquilo que vem do céu, daquilo que vem da parte de Deus, mas eles queriam desfrutar daquilo de forma extraordinária. Mas que queriam os milagres e que queriam essas experiências espirituais pelos milagres em si, pelas experiências em si. É o grupo que quer espetáculos, é o grupo que quer emoções espirituais. Daí então eles movem as suas vidas para buscar essas experiências, investem até dinheiro nas campanhas, e compram objetozinhos, e seguem homens aqui nesse mundo, a ponto de romperem até mesmo com as suas igrejas que cuidam das suas vidas, mas que por fidelidade a homens abandonam esses grupos, querem experiências, buscam adrenalina espiritual, mas que em quase nada, ou em nada mesmo, essas experiências, esses pseudo-milagres, esses arrepios da fé, em nada essas experiências mudam as suas vidas. Vão de campanha em campanha, vão de evento em evento, vão e voltam os mesmos. Não se arrependem dos seus pecados, não abandonam os seus pecados, mas estão prontos para o próximo congresso, que também não lhes mudará a vida, mas vai trazer emoção, vai trazer adrenalina espiritual e os manterá acesos até o próximo congresso, até o próximo evento, até a próxima adrenalina espiritual. Um grupo. Do outro lado, a turma do conhecimento. A turma do intelectualismo teológico, sabe? A turma que deseja o conhecimento, mas que quer o conhecimento só pelo conhecimento mesmo. E esse conhecimento, porque é o conhecimento só pelo conhecimento, ele se torna um conhecimento estéril. Sabe por quê? Porque ele quer saber só por saber, a busca por um saber só por curiosidade, e principalmente um saber por vaidade, para saber debater, para saber perguntar, para saber vigiar o pregador, para saber vigiar o professor da escola dominical, para criticar o pregador da mídia. Conhecimento vaidoso. Só que é um saber, um conhecimento estéril, porque nunca muda a vida diante de Deus e dos homens. Na verdade, parece que afasta, porque quanto mais sabe, menos muda, se afastou. Uma vez que o conhecimento deveria aproximá-lo de Deus, mas uma vez que quanto maior e mais conhecimento ele tem, e menos sua vida é transformada, mais distante ele está então da possibilidade, da porta da mudança. Você pende mais para que lado? Para a turma da adrenalina espiritual ou para a turma do conhecimento estéril? Hoje você se enquadra em um desses grupos? Diante dos anseios dos dois grupos, qual foi a resposta de Paulo? A mesma de Jesus. Paulo deixa claro que ele não foi chamado para entreter uma turma, a turma dos milagres. Ele não estava ali para entretenimento gospel, ele não estava ali para agradar bodes, promovendo espetáculos. E, ao mesmo tempo, ele não estava ali para alimentar a turma dos teólogos estéreis, queriam saber só por saber. E ele disse que ele foi chamado, sabe para quê? Para pregar o Cristo crucificado.
Ele foi chamado para pregar o Evangelho, e o Evangelho todo, para entregar todos os desígnios de Deus, para apresentar Jesus Cristo e este crucificado, conforme ele vai repetir no próximo capítulo de Coríntios. Jesus e Paulo, meus irmãos, eles não cediam para nenhum dos dois grupos. Isso porque, segundo Paulo, os dois grupos desprezam o Evangelho. Os dois grupos, os ávidos pelos milagres, pelas experiências, os ávidos pelo conhecimento, eles desprezam o Cristo crucificado. Versículo 23. Cristo crucificado é escândalo tanto para os judeus e ao mesmo tempo loucura para os gregos. A turma dos milagres, essa turma não quer aprender o Evangelho. Essa turma não tem tempo para estudar a palavra. Porque, segundo a turma dos milagres, a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Do outro lado, a turma dos intelectuais estéreis, eles não querem obedecer o Evangelho. Eles querem saber o Evangelho, para mostrarem que sabem, para debater, para discutir. Mas eles não querem saber essas coisas para que essas coisas transformem as suas vidas. Milagres pelos milagres, conhecer apenas pelo conhecimento. Experiências e espiritualidade superficial de um lado, intelectualismo teológico infrutífero de outro. E o que é que Jesus e Paulo nos ensinam sobre esses dois anseios antagônicos, opostos, extremos? Que Jesus, o Evangelho e os seus verdadeiros servos, eles não se rendem a nenhum desses anseios. Eles não cedem à turma dos milagres e eles também não cedem à turma do conhecimento estéril. Então, qual é a resposta de Jesus e de Paulo para os dois grupos? 1 Coríntios 1:24, Paulo anuncia que tanto para os judeus como para os gregos, Cristo, sim, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo, sim, é o milagre de Deus e o conhecimento de Deus. E Jesus já havia dito, versículos 24 a 26, quando ele anunciou a sua morte, a sua ressurreição, e chamou a todos para se arrependerem dos seus pecados e segui-lo então de perto. E a ótima notícia, ela continua. Porque se de um lado o Evangelho ele não serve aos interesses dos ávidos por meras experiências, nem aos dos desejosos por mero conhecimento, o Cristo crucificado, morto e ressurreto, ele pode atender aos anseios dos dois grupos ao mesmo tempo. Se a busca for por Jesus, se a busca for pela pessoa de Jesus, por quem Jesus é, pela obra que ele está realizando, tanto o seu conhecimento quanto as suas bênçãos, elas serão alcançadas a partir da sua pessoa. Porque tanto para judeus quanto para gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, é claro que as emoções espirituais, elas são importantes, elas são necessárias. É muito bom quando nós, arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo a graça, a soberania de Deus, nos rendemos a Ele, o adoramos em espírito e em verdade, e ao mesmo tempo em que nosso espírito e nossa mente adoram o Senhor, as nossas emoções são tocadas, e junto com as nossas palavras, ou até mesmo o nosso silêncio, o nosso gemido, sobem também as nossas lágrimas para o céu. É muito bom, e isso é tão necessário em tempos em que nós estamos tão doentes emocionalmente. Mas se você buscar apenas essas coisas, você vai até desfrutar de alguns momentos interessantíssimos, nobres, de emoção espiritual, sem nunca sentir o doce toque do Senhor Jesus, que verdadeiramente te cura, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. De igual modo, meus irmãos, nós somos chamados a estudar a palavra do Senhor, nós somos chamados a conhecer
os desígnios do Senhor que nos foram revelados e registrados na sua palavra. Foi o Senhor quem deu a ordem para que essas palavras fossem escritas. Foi o Senhor quem deu mestres para a igreja para que a palavra seja estudada, interpretada e aplicada. Mas se você se deter apenas a estudar, a conhecer, e esse conhecimento não mudar a sua vida, você não se render a esse conhecimento, você vai conhecer muito sobre essas letras, mas nunca receberá o doce toque do verbo da vida. Por isso, vá a Cristo, renda-se ao Senhor Jesus, busque a pessoa de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vá atrás do Senhor Jesus, aprenda com Ele, imite a Ele. E aí, por causa do fato de você desfrutar da pessoa de Jesus, você se maravilhar com a pessoa de Jesus, você se sentar ao lado de Jesus, e se levantar com Jesus, dormir com Jesus, acordar com Jesus, o conhecimento virá, e as bênçãos junto com o conhecimento também estarão presentes na sua vida. Feche seus olhos e ore sobre isso. Você tem sido mais seduzido por um lado ou por outro? Ou você tem conseguido se colocar num caminho saudável? Se você tem se movido de movimento em movimento, procurando apenas meras emoções espirituais, vai ser uma busca infértil. Você está sofrendo à toa, porque você vai ter muitas emoções, você vai ser bastante enganado e não vai desfrutar da pessoa de Jesus, que é a maior bênção de Deus para nós. Busca Jesus, a pessoa de Jesus, a comunhão com Jesus. Da mesma forma, se você tem frequentado a igreja e compra literatura e ouve pregações, mas você entrou nesse caminho seco, árido, ser um mero conhecedor do Evangelho, da palavra de Deus, é um bom debatedor, conhece, sabe, mas esse conhecimento em nada tem mudado a sua vida, não tem ressignificado a sua existência. Arrependa-se disso. Porque essa busca, ela é desértica, ela é mórbida, mas renda-se ao Senhor Jesus, prostre-se aos pés do Senhor Jesus, olha para a face de Jesus, imita a Ele, e assim esse conhecimento transformará o seu coração, a sua mente, toda a sua existência, e influenciará todos ao seu redor. E se você tem conseguido equilíbrio, agradeça ao Senhor por isso, peça a Ele para você continuar nesse caminho, e peça a Ele para te fortalecer nessa busca por Ele, pela pessoa dEle, pela voz dEle, pela comunhão com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, a maioria de nós, em nossa jornada com o Senhor, quanto mais longa foi, em algum momento pendemos para um lado ou para outro. Talvez alguns aqui hoje estejam nesse caminho de desequilíbrio. Talvez alguns aqui não estejam em lugar nenhum. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor está chamando a cada um de nós aqui para vivermos diante do Senhor. O Senhor já morreu na cruz pelos nossos pecados, o Senhor já ressuscitou para a nossa justificação, o Senhor já está sentado à direita do Pai intercedendo por nós, o Senhor já enviou o Teu Espírito que pode habitar em nós e que habita nos que em Ti creem. Cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados, tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos ao Senhor. Jesus nos ajuda a Te seguir, nos ajuda a olhar para o Senhor, nos ajuda a desejar o Senhor, nos ajuda a tornar o Senhor no nosso bem mais precioso, a entender que o Senhor é a maior bênção, o cumprimento das melhores, maiores promessas de Deus para nós. Não há algo novo, mais extraordinário por vir. O melhor de Deus é o Senhor. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a crer nisso e nos ajuda a desfrutar do Senhor. Nos abençoe assim, Santo Deus, nós rogamos a Ti, para que assim seja em nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.